Glória a Deus. Está a funcionar? Amém. Ainda bem. Glória a teu nome. Vamos abrir em Êxodo. Vinte e cinco 1. É impressionante o que Deus faz. À medida que nós vamos andando com Deus, vamos conhecendo mais e mais o caráter de Deus e nós percebemos que o que Ele nos pede não é nada que nós não possamos fazer. E Ele sabe, porque Ele já nos abençoou antes. Vamos ler. Êxodo 25, 1. Êxodo 25, 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomarei a minha oferta alçada. Esta oferta alçada tomareis dele de ouro, e prata, cobre, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de chugos, madeira, tecim, acácia, azeite. O que é impressionante é que Deus estava a pedir ao povo algo. E aquilo que Deus estava a pedir ao povo foi aquilo que Deus tinha dito a eles, tinha dito através de Moisés, para eles, ao saírem do Egito, pedir aos seus vizinhos egípcios toda a fazenda que tinham, ouro, tudo que era bom, que eles trouxessem. Deus o que estava a pedir a eles para darem uma oferta alçada, mas mesmo assim a todo aquele cujo coração voluntariamente quiser dar. Deus já lhes tinha dito para pedir aos egípcios e os egípcios lhe deram. O povo, quando saiu do Egito, vinha carregado de bens, carregado de ouro, carregado de tudo o que era bom. E agora Deus estava a pedir a eles uma oferta. Mas aquele que voluntariamente quisesse. Então Deus estava-lhes a pedir uma coisa que já lhes tinha dado. E estava-lhe a pedir uma oferta, não era tudo. Então isto quer dizer que Deus só nos vai pedir uma oferta daquilo que Ele já nos deu. É impressionante, não é? Mas, no entanto, Deus não obriga as pessoas a dar. 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele eu tomarei a minha oferta. Depois de eu aceitar Jesus, eu ainda estava no conhecimento da palavra, e tomando conhecimento mais da palavra, embora conhecesse já alguns versículos bíblicos, chegou um dia que eu tinha o dízimo para dar na igreja. Mas o dízimo que eu tinha para dar na igreja era o único dinheiro que eu tinha. Quando chegou a altura das ofertas, de dar, o meu dízimo, de dar as ofertas, eu pensei assim: Senhor, tu não queres que eu passe necessidades. Então eu vou ficar com o dízimo, pronto, e fique com dinheiro suficiente para até ao final do mês. E sabe qual foi o versículo que eu senti dentro de mim? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Eu lembro-me perfeitamente, parecia que tinha molas. Me levantei e fui dar a minha oferta. Claro, quando saí de lá,
eu não tinha o dinheiro suficiente até o final do mês. Mas Deus sabia disso. Eu lembro-me de ter ido à casa dos meus avós depois da reunião. Fui lá cumprimentá-los, dar-lhes um beijo. E quando estava a sair, a minha avó virou-se para mim: Olha, ah, tu sabes que tens ali dinheiro. E eu tenho ali dinheiro? Não, tens. É que o teu avô dava-te uma semanada. Ele dava-me à semana. Apesar de quando tu começaste a trabalhar, isto já ia há algum tempo, eu continuo a juntar essa semanada. Então tens ali algum dinheiro para ti. E não era tão pouco assim, porque já há alguns anos que eu estava a trabalhar. Quando nós confiamos em Deus, tudo muda. Há uns tempos atrás, estávamos a começar uma reunião. Eu não tinha ido ao multibanco. Eu disse assim para Deus: Deus, eu não tenho aqui. Pois eu dou-te. Sabe qual foi a resposta dele? Eu sei. Eu confio em ti. Aquelas palavras até me fizeram lágrimas vir aos olhos. E por causa disto, nós vamos sonhar. Isto é o tema de toda a mensagem de hoje, ser fiel. Vamos semear em nome de Jesus. Amém? Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Amém. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada nunca vamos ter falta, porque tu és o nosso Senhor. Tu nos abençoas ricamente. Te agradecemos por isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos abrir em Romanos 12, 7. Não, perdão. Números 12, 7. Eu estava bem longe. Eu devo-vos contar o que é que aconteceu até aqui. Cá para vos poder contar tudo, mas eu vou-vos contar o que aconteceu agora, neste momento. No momento em que vamos ler isto, em Romanos 12, 7. Miriam, irmã de Moisés, Números 12, 7, correto? Amém? Eu disse Romanos a primeira vez, mas depois emendei, pedi desculpa. Números 12, 7. E glória a Deus. Glória a Deus. Em Romanos 12, perdão. Em Números 12, 7. Eu não sei o que é em Romanos 12, 7, mas já lá vou ver. Mas em Números 12, 7, o que é que apareceu? Abraão. Peço desculpa. Eu vou explicar o que é que está a acontecer. Eu acabei de ver que a câmara está a pescar. Isso quer dizer que está cheia. Eu espero que a reunião esteja a entrar no ar e esteja a ser gravada. Amém? E agora eu quero-vos dizer uma coisa. Estamos a falar de Moisés. Moisés tem uma irmã e um irmão. A irmã chama-se Miriam e o irmão Arão.
Miriam ficou revoltada com Moisés porque ele tinha casado com uma mulher que não era israelita. E então estava revoltada contra ele. E então Deus veio meter ordem naquele lugar. E ele chegou e disse: aos profetas eu falo por sonhos e visões. Era assim que falava com Moisés, com Miriam, e era assim que falava com Arão. Mas agora vamos ver como é que ele falava com Moisés. Não é assim como o servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor em falar contra o meu servo Moisés. O que aconteceu? Miriam ficou leprosa. Arão caiu de joelhos e pediu perdão. Mas Miriam ficou leprosa. Teve 7 dias fora do arraial. Moisés pediu por ela. E ela ficou limpa e pôde voltar depois. Mas é impressionante uma coisa. Deus chama Moisés de fiel. Para chamar um homem de fiel, ele teve de ter um relacionamento com ela. É o mesmo relacionamento que Deus pede com todos nós agora. Deus vê, ele me fez lembrar tanta coisa agora, de repente, me fez lembrar de dinheiro que eu tive na minha mão. O que é que eu fiz com ele? Pois foi mesmo na altura em que estavam a pedir mais na igreja. Foi na altura que eu tive mais. E você está a dizer, não, estão a pedir, por pronto, é necessário. Glória a Deus. E Deus sabe as necessidades da igreja. Por isso, soube trazer a quem ele sabia que ia dar para o ministério. É impressionante uma coisa. Deus sabe quem é fiel. Sabe quem vai dar para o ministério. E é esse, ele sabe que pode colocar dinheiro nas suas mãos, que sabe que vai ser bem emprego, que vai ser colocado no ministério, na igreja, assim como Deus quer. Claro que esse homem vai engrandecer muito, claro, mas Deus também sabe disso. Mas sabe, quando lhe pedir, ele voluntariamente vai dar, sem fazer questões. Deus sabe quem é fiel. E isso é impressionante, porque vemos através de vários versículos bíblicos que Deus fala disso. Fala exatamente que sabe quem é que é fiel. Sabe quem é que vai dar de volta. Quem é que vai abençoar. Eu já fui impedido de dar. Já fui impedido de abençoar pessoas. Porque Deus queria as levar mais longe. E a gente pensa assim, não, mas quando você sente ou deseja abençoar a uma pessoa, deve fazê-lo. E é da vontade de Deus. Em tudo o que façamos, busquemos ao Senhor. Busquemos saber a vontade dEle. Que Ele nos mostre a vontade dEle. Que Ele nos mostre o seu desejo, aquilo que Ele realmente quer fazer connosco. Ao você buscar, Ele se vai mostrar. Ele se vai fazer saber a si o que Ele quer. O que Ele quer fazer realmente. E você vai dizer, mas
Mas às vezes dar do meu ordenado um determinado valor, 10%, para alguns devem pensar, é uma verdadeira fortuna que estou a dar. O que é mais impressionante é que você não se preocupa com os 90, preocupa-se com os 10. Porque os 90% ficam na sua mão. E preocupa-se com os 10 que você está a dar. Primeiro, você está a dar para quem? Está a dar para a igreja? Para a igreja? Ministério A, B, ou C ou D? Você está a dar errado. Se você está a dar para Deus, abençoando o Ministério A, B ou C, você está a fazer o que é certo. Você está a dar para Deus. Porque ao você fazer isso, você não está só a trazer bênçãos para si e para a sua vida, mas também está a fazer crescer o ministério de Deus. Você vai dizer, mas então e as igrejas? Você não sabe o que é que está a passar nas igrejas? Você não sabe o que se conta daqui e dali? Diga-me uma coisa. Por que você se preocupa com coisas que é da vontade de Deus? Você tem que pensar assim, se algum ministério ainda está de pé, se algum pastor que está à frente do ministério ainda está à frente desse ministério, é porque é vontade divina. Porque se não fosse vontade divina, eu já estava fora. Você entende isto? Eu não vou dar o local no mundo, mas num dado local do mundo estava uma igreja. E a igreja estava com bastantes pessoas. E o teto caiu no púlpito, onde estavam os pastores. Não caiu onde estavam as pessoas. Você pensa que o julgamento de Deus não vem? Você está errado. Mas lhe vou dizer uma coisa. A maioria das vezes não tem a ver com dinheiro. E você dizer, não. Então, mas eles fizeram isto, tiraram aquilo, fizeram aquilo. Não, Deus não se preocupa. O que eu tenho percebido de Deus, Deus não se preocupa muito com isso. É só dinheiro. Ele preocupa-se de saber como é que as pessoas estão a andar. Estão a andar com Ele. Estão a sair fora do caminho. Estão a levar outros a sair fora do caminho. Isso então é muito grave. Isso é mesmo muito grave. Levar outros a afastarem-se do caminho de Deus é estar a magoar o próprio Deus. Então Deus sabe que eles são fiéis. Vamos agora abrir. Não é Romanos 12, 7. Não. É Mateus 25, 14. Mas eu vou ver o que é que lá está em Romanos 12, 7. Se os meus romanos ainda estiverem no mesmo sítio. Romanos 12, 7. Até eu disse Mateus 25. Acho que os meus Mateus foram Mateus 25, 14, é isso? É isso que eu disse? É isso mesmo. Mateus 25, visto que eu tive uma grande resposta aqui, levantou-se um coro muito grande a responder-me, mas pronto. Vamos aqui, Mateus 25, 14. É um pouco extenso. Eu vou ler tudo de seguida, não muito rápido. Eu tenho às vezes a tendência de ler as coisas muito rápido. E
E depois vamos analisar o que é que Deus está a fazer. Porque também, como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Tendo partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos granjeou com eles e também outros 2. Granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 talento foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se do que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjei outros 2. E disse o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Entra no gozo do Senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Atemorizado escondi o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e assim, quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Por qualquer que tiver, ter-lhe-á dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas servos exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora que acabamos de ler, veja o que é que está escrito no versículo 14. Porque isto é também como o homem, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E deu a um 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Deus já sabia o que é que eles eram capazes. Nós podemos interpretar esta passagem bíblica de duas formas. Talentos, pode ser talentos que Deus nos dá, capacidades que Deus nos dá, que nós estamos a usar ou não usar na igreja, mas também pode ser dinheiro. Mas Deus dá a cada um segundo as nossas capacidades. O que tenha 5 utilizou talentos e conseguiu ter mais talentos. Tinha 2, fez o mesmo, mas o que tinha 1, não. Porque tinha receio, porque tinha medo, porque achava que não devia de fazer. E Deus chamou-o de servo mau e infiel. E o outro chamou bom e fiel. Entra no gozo do Senhor. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Você sabe e acha que aquilo que você tem agora não é um teste? Não é um teste para ver até que ponto é que você é fiel com Deus? Será que quando você está a receber o seu ordenado, você está a ser fiel para com Deus? E depois, quando de repente chega uma soma que você não estava à espera, você é fiel para com Deus com essa soma que recebeu? Deus está a ver se pode confiar em cada um de nós. Você pensa
E os homens que estão no ministério, que são da igreja, são homens que têm muito dinheiro. Você pensa que é por acaso? Não. Eles estão a fazer a vontade de Deus. Porque se não estiverem a fazer a vontade de Deus com o dinheiro que têm, eles perdem tudo. Porque aquele que agarra, tendo, esconde, esse se lhe há tirado tudo o que tem e dá-o àquele que mais tem. Se entende? Não é por acaso que ministérios estão parados, estagnados, não andam. Estão eles a fazer a vontade de Deus? Quando Deus dá capacidades, é para fazer o quê? Você conhece, já ouviu falar do Mar Morto? Sabe porquê que ele é Mar Morto? Porque ele só recebe e não dá. Ele só recebe. Ele recebe águas de todo lado, mas não tem afluente nenhum a sair dele. Da mesma forma, é todo aquele que recebe e não faz sair, não abençoa, não faz a obra do Senhor. O que ele está a fazer? Está a reter mais do que é justo. Ele não está a fazer o que é vontade de Deus para a sua vida. Porque a vontade de Deus é que o ministério cresça. Todos cresçam. Então, mas e qual é que você deve sonhar? Aquele que Deus lhe mostrar para si. Não é outro qualquer. É aquele que Deus lhe mostrar para si. Deus lhe mostra para semear neste, naquele ou naquele outro. Então, uma vez um homem recebeu uma herança e nessa herança que recebeu ele estava a ver via várias vezes um canal de televisão evangélico, era nos Estados Unidos, e então ele disse, então eu recebi esta herança, eu vou dar uma parte dela, vou dar a cada um dos pastores. E Deus disse-lhe, ele, não é. Vais dar a um deles. Depois eles foram dar a oferta a esse pastor e quando foram dar, contaram que não era da vontade deles dar para ele só, mas era para todos. Mas Deus disse que não, disse que era só para ele. Ele agradeceu muito, depois quando viu a oferta caiu, ficou de boca aberta. Era muito dinheiro. Mas sabe o que é que eu tinha feito antes? Eu tinha agarrado, alguém tinha chegado ao pé dele e tinha pedido para comprar um trator para poder levar a tenda que ele tinha, que era um evangelista. E ele deu para esse evangelista. Por isso Deus o abençoara. Outras vezes esse mesmo pastor, houve uma altura que vários jovens que estavam na escola bíblica e teriam de deixar porque não tinham forma de pagar. Ele então agarrou, vendeu o carro dele e deu dinheiro para pagar as prestações que levariam eles continuarem para poder estudar. O que é que aconteceu? Nessa altura era um período da guerra, um período da Segunda Guerra Mundial. E então ele não tinha carro. Foi uma loucura o que ele fez, vender o carro e dar o dinheiro. E ele então começaram a andar a pé, porque não tinha carro. E então uma vez foi convidado, depois de ter feito isso, foi convidado por um homem para ir falar sobre profecia. Então foi lá, falou sobre profecia. Quando acabou de falar sobre profecia, chegou ao pé dele, o homem disse assim, olha, estás a ver ali? Estão todos tapados. Leva um pano, escolhe um deles e traz o carro.
Ele, quando levantou, começou a ver, eram carros. Os carros não estavam a sair, não estavam a ser fabricados, porque só estavam a fabricar tanques e coisas de guerra na altura. Mas lá havia carros. Ele levantou, viu um carro vermelho, que ele gostava muito, e ele trouxe o carro. Quando ele trouxe o carro, o homem olhou para o carro, escreveu um papel, meteu-lhe no porta-luvas e disse: no prazo de um mês, compra-me uma matrícula para o carro, porque o carro é teu. E lá ele estava a sair daquele sítio com um carro 0 km, novo. Mas será que eu teria recebido aquele carro se não tivesse dado o dele? Deus prova os corações dos homens para ver até que ponto é que são fiéis a Ele. Se são mais fiéis às suas coisas, àqueles seus desejos, àquilo que eles querem, ou se são fiéis àquilo que Deus quer. Por isso é que Deus abençoa mais uns que outros. E você diz, mas não tem lógica. Tem muita lógica. Muita lógica mesmo. Aquele que voluntariamente dá, Deus voluntariamente o abençoa. Porque tudo que o homem semear, isso vai colher. Tudo que o homem semear. Em todas as áreas. Então, o que é que devemos fazer? Se você vê que alguma coisa na sua vida não está certa em relação a tudo o que eu falei, eu lhe aconselho a pedir perdão a Deus e pedir-lhe a Ele que lhe dê mais uma oportunidade. Uma oportunidade de você se tornar um fiel penseiro de Deus. Para que Deus o possa abençoar muitíssimo. Para que, através de si, mais almas venham a Cristo. Mais pessoas conheçam o Evangelho. Mais gente possa conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque se você não for usado, Deus vai levantar outro. Porque Ele conhece a capacidade de cada indivíduo. E sabe até que ponto que Ele consegue. Até que ponto é que Ele pode ir. Saiba que é Deus que sonda os nossos corações. E Ele sabe quem nós somos. Melhor que nós próprios. Foi hoje ou foi ontem, Deus ainda me dizia: tens coisas que não sabes que tens. E eu disse. Eu pensei que sorri. Não disse nem pensei nada. Sorri só. Deus sabe o que é que está. Será que porque você, não, mas eu agora reparei nisso, percebi isso e agora vou começar a mudar, eu vou começar a dar mais. Cuidado com uma coisa. Você vai começar a dar. Sonde primeiro o seu coração. Não está a dar com a intenção de receber mais de volta. Eu não estou a dizer que isso não vai acontecer, porque vai tudo que o homem semear, isso vai colher. Mas veja se no seu coração, como é que ele está? É por causa disso ou é por causa de Deus? Um homem rico foi ter com Jesus. Esse homem rico perguntou: Senhor, que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele disse: honra o teu pai e a tua mãe. Em primeiro lugar. Ele disse: tudo isso tenho feito desde a minha mocidade.
E era um homem fiel a Deus. Jesus olhou para ele e disse: vende tudo quanto tem, dá aos pobres, vem e segue. E ele ficou muito triste. Foi-se embora. Deus nunca foi contra as riquezas, mas foi contra os homens terem as riquezas no coração, metê-las acima de tudo e de todos, por cima ainda do próprio Deus. Houve um dado homem que agarrou, criou, vou fazer celeiros enormes, porque vou ter uma colheita enorme, vou meter todos os meus celeiros e depois não vou fazer mais nada. E Deus disse: louco, hoje será pedida a tua vida. E para quem será aquilo que tu fizeste, aquilo que tu guardaste? Caso você não tenha reparado, você entrou nu nesta terra. E, por graça de Deus, você sai vestido. Mas também é a única coisa que leva. Porque não leva mais nada. Pense bem em todas estas palavras que lhe disse. Busque, ó Senhor. Busque saber a sua vontade para a sua vida. Use os seus dons, os seus talentos, pró de Deus, favor de Deus, que Ele capacita ao escolhido. Ele capacita para fazer a sua vontade. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Peço a toda a gente que se ponha de pé, porque senão ainda caem para o chão a dormir. Não dá a acontecer aqui. Não está a acontecer. Aqui ninguém dá. Não acho só os nossos olhos, vamos dizer: Pai, ajuda-me a ser fiel. Ajuda-me a fazer a tua vontade e só a tua vontade, no nome de Jesus. Se algo fiz na minha vida que não te agradou, eu te peço perdão. Dá-me a oportunidade de fazer o que tu queres, Senhor. Só o que tu queres. Que tudo seja para a tua glória e honra, porque só tu és digno de toda a glória e toda a honra. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos, bom fim de semana, no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.